Como a gente vai falar dessa modalidade, nem todo mundo conhece. Explica pra gente, Evandro, o que está alinhado ao Endurance? Como é que funciona isso? Legal. Então, assim, triatlon é uma modalidade de endurance, né? Como você mesmo frisou aí. E, assim, dentro do endurance a gente tem várias modalidades. Então, exemplos, né? Triatlon, corrida de rua, ciclismo, natação, ela pode ser de endurance ou não, né? A gente tem as provas rápidas. Dentro do atletismo de pista também a gente vai ter provas de endurance, né? As provas de fundo, que o pessoal fala. Então, assim, tem muitas modalidades de endurance. São aquelas modalidades que se caracterizam por ter um longo período de duração, tá certo? E o triatlon tá dentro dessa característica. E o triatlon, ela tem como o atletismo, como a natação, como o ciclismo, ele tem uma característica de ter várias distâncias diferentes dentro do triatlon, né? Então, até muitas pessoas, quando a gente fala que pratica triatlon, muitas pessoas não sabem o que é triatlon. Aí você fala assim, tá, você já ouviu falar em Ironman? Ah, Ironman, tá legal, eu sei o que é. Mas o Ironman é simplesmente duas distâncias que a marca promove, né? Promove esses eventos, que uma é na distância do 70,3 e outra do 140,6, né? Essa distância é a soma total entre nadar, pedalar e correr, calculada em milhas, por isso desses números. No 70,3 nós temos 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. No full, né, no 140,6, nós temos 3.800 de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42,2 de corrida. É a maratona em cada uma das modalidades praticamente, né? Só a maratona aquática mesmo, que é uma distância maior do que a gente faz ali no Ironman, né? E a gente tem outras distâncias mais curtas, né? Que é a distância praticada nas Olimpíadas, que a gente chama de standard, ou olímpico, né? A gente nada 1.500 metros, pedala 40 quilômetros e corre 10 quilômetros. Aí tem o sprint, que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de corrida e 5 quilômetros de 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Essas são as 4 distâncias mais comuns, as mais praticadas. Hoje a gente encontra algumas variações. Existe o super sprint, daí varia algumas distâncias, por exemplo, nadando 300 metros, pedalando 4 a 6 quilômetros e correndo 2 quilômetros, 3 quilômetros. Mas essas distâncias acabam variando dependendo de quem está promovendo a prova ou não. Existe também 111. 111 também é uma prova já de longa, né, que nada 1.000, pedala 100 e corre mais 10 quilômetros, né? Por isso 111, né? 111 quilômetros. Existe também o Ultra. Super League Triathlon, que eles fazem uma dinâmica de várias distâncias diferentes e variando também a ordem em que se faz isso. Porque, tradicionalmente, o triatlon a gente faz natação primeiro, ciclismo e depois corrida. Então, você vai nadar, pedalar e correr, nessa ordem. E o Super League, ele promove eventos onde eles fazem uma mistura disso. Então, às vezes, eles fazem, por exemplo, 3 baterias, onde a primeira começa na ordem cronológica tradicional, nadar, pedalar e correr. Aí, na segunda, vai pedalar, correr e nadar. Na terceira, vai correr, nadar e pedalar. Então, eles começam a fazer esse jogo de trocas de ordem das modalidades, né, para promover essa dinâmica de prova. E daí são distâncias mais curtas, né? E tem atletas profissionais daí que correm essa prova, essa promoção do Super League. Também é aberto para atletas amadores, mas a maior parte são os profissionais que fazem. Então, fica uma dinâmica legal, porque fica uma prova muito rápida e para quem está assistindo, para quem está televisionando, né, fica muito legal a disputa, né? Fica dinâmico demais. Eles têm um sistema de eliminação também, conforme o cara que está passando por último, na primeira bateria, ele vai ser eliminado em uma das transições. Então, eles têm umas dinâmicas bem legais, assim, diferentes, que tornam mais atrativo para quem está assistindo. Uma prova longa, que é o caso do Iron, por exemplo, que a gente faz, né?
para quem está assistindo, já torna-se um negócio mais complicado, né? Então, Ironman, você vai fazer o dia inteiro de prova, né? Talvez as pessoas não tenham noção do tanto de tempo que dura uma prova do Ironman. Para quem é da modalidade, para quem treina, já tem uma noção do que a gente está falando. Quando o Evandro fala em distâncias, né, 42 de corrida, às vezes a pessoa não tem noção de quanto tempo leva para fazer esses 42, quanto tempo demora o pedal. Então, gente, é um esporte realmente assim, para quem vai lá e consegue, é muito treino, é muita preparação, tem que ter muita coisa alinhada. Dificilmente a pessoa vai lá sem ter uma alimentação adequada, tudo organizadinho.